Vocês. Calma aí, calma aí. Play. Gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde. Você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. E aí, Idi? E aí, pessoal, obrigado por deixar o seu número 3 de novo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Carol, e também gostaria de falar que sentimos sua falta, Fê, que não está aqui com a gente hoje, mas está presente por tudo que a gente já conversou e formou quem a gente é. Do outro lado do mundo, de ponta cabeça em relação a gente, pois o Fê está no Japão. E lembrando que aqui, essa gravação de hoje, temos três eixos aqui de fuso horário. A Carol está em Copy, que está em Los Angeles, né, Carol? Muito boa noite, tudo bom? Sim, Você está em boa outro país tarde. também? Seja Tô, bem-vinda. tô aqui em Los Angeles. Já já eu tô indo para Seattle também, que vai ter o congresso de autismo em SAR lá, então tô por aqui para participar. E obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast junto com vocês. É um prazer. Maravilha. Maravilha. E Não, Prazer é lembrando que o pô. Id está nosso. na Itália, né, Id? Não, e Carol, que isso? É um privilégio ter alguém tão engajada Sim. nesses assuntos aqui falando com a gente. Eu quero muito saber mais sobre o seu trabalho. E que brisa que você está em outro país também. Eu jurava que estava no BR. Não, não, eu vim para cá porque eu vim falar na Brasil Conference, que aconteceu em Harvard há 2 semanas atrás. Então, como eu já tinha outro congresso, eu falei, por que não estender, né? Para que voltar e depois voltar para cá de novo? Acabei ficando por aqui e conhecendo muitas coisas, muitas outras possibilidades, né? Também de estudos e de parcerias. Então, eu tô E aqui. agora, isso nos leva à pergunta: como autismo, fractais e neurodivergência te levou a esses congressos? Como esses congressos conversam com o que você está estudando, pesquisando hoje? Quem é você? Bora entrar nesse túnel. Vamos lá. Bom, quem é a Carol? A Carol, eu sou uma pessoa que, entre Jujuba e chocolate, eu vou sempre preferir Jujuba. Eu gosto muito de Nunca. música. Eu sei que é Chocolate, chocolate. polêmico. Eu sei que é Eu muito polêmico, consigo, mas pra eu mim consigo te chocolate não entender. dá aquele negócio, sabe? Ah. É, comecei a estudar música muito, não muito cedo, né? Foi com 12 anos. Minha mãe conseguiu pra gente uma vaga na Escola de Música de Brasília. Eu escolhi estudar violino. Então, eu estudei violino, depois eu fiz graduação em musicoterapia, que é uma graduação e agora também uma pós-graduação. É uma profissão reconhecida também, e já tem muitos estudos validando as nossas intervenções. E o meu plano ideal de vida não era trabalhar com pessoas autistas, porque na única matéria que eu tive de autismo na faculdade, eu falei, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, eu não quero trabalhar com pessoas autistas, quero trabalhar com neuroreabilitação. Então, eu estudei muito sobre neuro, fiz algumas formações em musicoterapia neurológica, e quando eu voltei, depois da graduação, que eu voltei para Brasília, eu fiz graduação em Goiânia, minha mãe falou: bora, minha filha, vamos trabalhar. Eu falei: então tá bom. Fui. E quem me convidou foi uma clínica que atende, né? Atende pessoas autistas. E a mãe de um paciente falou: nossa, eu quero muito, porque o meu filho ama música. Eu falei: é comigo. Eu sei tocar, eu sei, né? Fui, comecei a estudar, estudei bastante sobre como fazer intervenção na área de musicoterapia e autismo, estudei as músicas que o Lucas gostava, né? Porque ele tinha 7 anos. E a Quais primeira eram? sessão Quais eram? foi. Hã? Quais eram as músicas que o Lucas gostava? Então, ele gostava muito da Galinha Pintadinha. Então, todas as músicas da Galinha Pintadinha ele sabia tudo de cor. Ele amava a música do Peixe Vivo. Então, eu aprendi todas elas, assim, em 2 semanas. Me preparei muito. Cheguei na sessão, a sessão foi um caos. Eu fiquei extremamente decepcionada. Porque, cara, como que eu preparei tudo? Eu me preparei, eu estudei. A mãe dele disse que ele amava a música e o que que eu fiz de errado nessa intervenção que não rolou. Ele passou 50 minutos chorando e depois eu mais 50 minutos chorando, Não. tentando entender o que, que tinha acontecido. E foi aí que me veio. Eu gosto muito de desafios e eu me senti muito desafiada. Eu falei, eu vou entender, eu vou aprender e vou até o fim, que não tem fim, né, gente? Eu descobri que não tem fim. Não. Esse é É, esse E aí eu Não circuitadinho. à toa comecei. infinito.
A É delícia é o isso. caminhar, pô. São os Lucas que vão aparecendo por aí. E apareceram muitas. Depois do Lucas, e aí eu falei, eu vou aprender muito sobre autismo, vou fazer boas intervenções. E eu entendi nesse processo que não precisava e não era o momento de eu entender apenas sobre o autismo na parte teórica, eu tinha que conhecer quem era a pessoa autista, né? Então, esse conhecer a pessoa, quem é a pessoa, para além do diagnóstico, foi o que norteou muito o meu fazer clínico. Desenvolver uma metodologia que chama Uma Sinfonia Diferente, que é uma tecnologia social validada pela Fundação do Banco do Brasil, que trabalha música em grupo para pessoas autistas. Quando eu comecei, as pessoas falaram que não ia dar certo. Como que você vai trabalhar com pessoas autistas, crianças autistas juntas com música? Não vai dar certo. Eu gosto quando as pessoas falam que não vai dar certo. Porque a gente vai e Desafio. faz dar certo. Uhum. E foi o primeiro musical brasileiro protagonizado por pessoas autistas. Não era o meu objetivo, mas foi uma matéria no Fantástico. E com isso eu comecei a replicar a metodologia da sinfonia em outras Legal. cidades. Então tem Fortaleza, São Luís do Maranhão, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiás, em Brasília, né? Esse ano a gente completa 10 anos de programa da Sinfonia e de lá para cá a gente já atendeu mais de 5.000 pessoas autistas e também as suas famílias. Então, o que, que é o programa? Nós fazemos atendimentos em grupos e enquanto as crianças, adolescentes e adultos estão em musicoterapia, os pais também estão fazendo terapia em grupo, que a gente sabe a dificuldade dos pais de terem um outro momento para olhar para si. Então, acontece simultaneamente. Então, já faz 10 anos que esse programa acontece e a partir do programa da Sinfonia que eu comecei a perceber, tipo, tá, as coisas precisam ir mais. Muitas famílias em outras cidades falam que precisam de políticas públicas, precisam desenvolver coisas de atendimento, precisa desenvolver ações inclusivas, mas como fazer isso se não temos dados sobre o autismo? E alguns patrocinadores também da Sinfonia perguntam: tá, você atende 50 pessoas autistas em Brasília. Isso significa quanto da população autista que nós temos em Brasília? Então, não sei. Isso representa Uhum. quanto no Brasil? Eu também não sei. Até quando eu vou falar não sei para as pessoas? Falei, não, cansei de Tá na hora esperar de que uma alguém. pesquisa. Uhum. Eu falei, eu cansei de esperar Nossa. alguém que é mais habilitado que eu, e tem muitas pessoas que são muito mais habilitadas que eu, para desenvolver isso. Então, já que ninguém desenvolve, vamos desenvolver. Então, eu É escrevi um isso. projeto, uma pesquisa que chama Mapa Autismo Brasil, que é um levantamento de dados sociodemográficos e clínicos sobre o perfil da população autista no Brasil. E aqui Ô, estamos. Carol, assim, você estava falando e aí eu comecei a perceber o meu autismo acontecer, que é o quê? É tão interessante sua história, eu comecei a pensar tantas perguntas que me deu até dor de barriga. Eu fiquei tipo, nossa, mas tá bom, agora tem que perguntar para ela da neurociência e a música, então como que eles fazem os estudos científicos em relação a isso? Depois eu quero saber da sinfonia, tipo, como era a escolha da música entre como que você escolhe entre um grupo de autistas uma música que todos querem cantar? E se existe alguma correlação entre temas maiores da música, sobre a música ser uma tonalidade maior ou menor, ou o tipo de progressão que ela vai seguir, o tipo de escala, e se isso interfere em como aquelas crianças vão perceber, como que você testa isso? Enfim, perceba que são muitas coisas, eu não sei nem por onde começar. Desculpa aí, Ale e Dani, assistiam várias perguntas também, Não, mas a mas gente sabia que esse Uau. episódio ia ser especialíssimo para você. uau, quanta Tá, coisa. por onde eu começo a responder? Qual é a primeira pergunta que você quer que eu responda? Tá bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria saber é, nesse trabalho de musicoterapia, em que você coloca crianças autistas para cantar juntas, como que é o processo de escolher essa música, chegar num consenso entre essas crianças? Uma vez que você tem esse consenso, como que você consegue fazer essas crianças se afinarem em grupo? Muitas vezes, porque às vezes o ouvido interno delas pode ser muito difícil de abrir para o externo e afinar. E talvez aí que venha o poder da música. Então, como que é esse processo da escolha da música versus a reação das crianças e o desenvolvimento até elas realmente fazerem a apresentação? E como você vê o autismo sendo não superado, porque é uma doença, mas sim, tipo, acolhido entre eles, entre quem está ali. Bom,
Quando as pessoas se inscrevem no projeto, a gente faz uma anamnese musicoterapêutica. Então, eu entendo o perfil sonoro musical de cada um dos participantes. Dentro da sinfonia, os nossos grupos não são homogêneos, então são grupos heterogêneos. Então, nós temos crianças que são verbais, crianças que não são verbais, crianças que são pré-verbais, estão ali começando a desenvolver a parte da linguagem. Então, a música, o nosso objetivo com a intervenção musicoterapêutica é desenvolver habilidades sociais, linguagem e comunicação. A comunicação dentro da música é uma comunicação não verbal. Muitas pessoas acham que por ter palavras é uma comunicação verbal, mas não, a música é um tipo de comunicação não verbal. E eu posso utilizar vários recursos da música para que essa música ela seja inserida dentro do grupo. Então, se eu tenho um grupo de crianças não verbais de 3, 4 anos, o que eu preciso que elas aprendam para desenvolver a comunicação? Eu preciso do tempo de espera, eu preciso do controle inibitório, eu preciso fazer a troca de turno. Então, eu vou ensinando essas habilidades dentro da música. Então, é minha vez de tocar o chocalho, é minha vez de ouvir o chocalho. Eu também faço a parte de dissensibilidade sonora musical. Muitas chegam pra gente, quando a gente vai tocar o piano, a mãozinha vai no ouvido. E os pais falam, ele tem medo do som. Então, a gente faz essa análise antes de começar a intervenção. E dentro da intervenção, a gente vai apresentando os estímulos de forma gradual. Mas tem criança que já está acostumada. Tudo bem, aqui é habilidade de grupo, ele vai ter que esperar. Não vai ser chegar e tocar da forma que ele quer. Existem regras sociais que ele precisa aprender. E dentro da música fica mais fácil, porque a música é muito divertida. Então é muito mais fácil você entrar na onda da música, você entrar na brincadeira musical, porque você não percebe que você está trabalhando. Mas você está realmente trabalhando muito. A gente está trabalhando muitas habilidades sociais, porque a música por si só, ela já mostra pra gente quais são essas habilidades sociais. Fazer música em grupo é um desafio muito grande. Porque não é só todo mundo cantar junto. Tem crianças que não cantam, mas elas fazem percussão corporal. E como alinhar percussão corporal junto com a outra criança cantando? A gente precisa se comunicar de alguma forma, e essa comunicação é uma comunicação não verbal. Então, essa construção ela é feita a cada sessão. E a gente estuda qual é o grupo, o que eles precisam, quais são as habilidades que precisam ser conquistadas, quais as habilidades que já tem, para a gente fazer essa intervenção até chegar na hora da apresentação. Uma coisa que eu sempre falo é, a música ela nunca é por um acaso. Sempre tem uma função. Então, qual é a função daquela música? Muitas vezes não é uma função estética. Eu não quero fazer uma apresentação que seja bonito. Não, eu quero reforçar e também mostrar as habilidades que foram conquistadas ao longo do processo. Porque a plateia que está assistindo à apresentação da sinfonia, eles muitas vezes não conhecem o autismo. Mas quando a gente faz a música do Alecrim e faz um A bem grande, a gente dá a oportunidade para as crianças que ainda não conseguem falar as palavras, ou não conseguem tocar, ou não conseguem ainda seguir um ritmo para conseguir fazer a cadência da música, elas conseguem fazer o A. E esse A, ele é muito valorizado. Então, existem formas, e a música é uma coisa muito incrível, porque ela é muito flexível. A gente consegue moldar a música à necessidade e não moldar as pessoas autistas a serviço da música. Eu acho que o mais bonito da sinfonia é isso. A gente molda a música, a gente adapta tudo para que a pessoa autista seja incluída. Tem um clipe que a gente fez da música From Now On, que depois eu mando para vocês ouvirem, que é uma criança estralando a língua. Então, tem algumas crianças cantando, tem algumas crianças fazendo lá lá lá, e tem uma que faz o estralo da língua. Então a música é isso, ela consegue trazer o que muitas vezes as pessoas acham que é, entre aspas, inadequado. Nossa, estralar a língua dentro da música tem uma função. Porque ela marca o tempo. Né? Gente, é o primeiro episódio que eu tô chorando no Fractais. Porque isso é muito legal. É maravilhoso. É muito legal. Que bom que você ficou Nossa, emocionado. Tipo assim, Carol, a música, ela tem um poder de pertencimento realmente
Que assim, eu sempre achei incrível. Eu acho legal você trazer isso agora com exemplos. Exemplos, e esse exemplo muito, muito bonito, muito humano e muito inclusivo. Assim, É, muito legal mesmo. Parabéns. e Parabéns. um É, argumento muito bem construído, né, Dani? Amarrado, assim, né? Tipo, tudo foi sendo Muito. colocado, muito bem colocado, chegando ao ponto final. Ele Ô, sabe, a gente Carol, está no episódio 93. Eu não chorei ainda. Não, não, é Nenhum genial episódio. é a mesmo. primeira vez. Não sei como, E, e mas não é enfim. só uma questão de querer incluir, é conseguir fazer isso acontecer, porque muitas vezes eu vejo o discurso de assim, queremos incluir a criança, queremos aceitar o adulto neurodivergente, a criança neurodivergente, tem muito gogó e pouca ação, assim. E aí, a partir da música, você conseguir concretizar isso de maneira cabal, não tem como, né? Não dizer que ela está ali participando à maneira dela, no brilho dela, assim. É muito bonito isso que você está trazendo. E me faz pensar que, de um certo modo, os nossos processos educativos ocidentais, eles se esqueceram da música como um elemento fundamental da educação. Eu fico pensando na antiguidade, as crianças estudavam todas música. Não era assim, quem tem o privilégio de ter o dinheiro para comprar um instrumento ou tal. Não, fazia parte da educação básica, assim, você não tinha como estar estudando sem estudar música, assim. E isso que você trouxe, Carol, da questão do controle inibitório, isso é tão importante, né? Porque o controle inibitório, assim, traduzindo em termos neurocientíficos aqui para quem está nos ouvindo, né? Essa capacidade do nosso lado pré-frontal de conseguir inibir aquela profusão de estímulo cerebral e organizá-lo. Isso daí é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, com a maturação cerebral. E geralmente de maneiras chatas você vai aprendendo isso ao longo da vida, né? E poder fazer isso de uma maneira, de uma fruição, de um prazer que se dá na produção, na construção e na escuta de uma música é fantástico. Vocês têm dados sobre isso, assim, no sentido, é, não sei como a gente pode quantificar isso, né? Esses resultados, vocês chegaram a quantificar isso de alguma maneira? então, fizemos algumas poucas pesquisas dentro Uhum, da sinfonia, mas agora a uhum. gente fechou uma parceria com o Laboratório de Psicologia de Harvard, então a gente vai mensurar tudo isso Ah, e que vai maravilha, ser muito perfeito. Uhum, importante a gente conseguir uhum, mensurar a aquisição dessas habilidades. uhum, A gente consegue perfeito. ver, a gente consegue ter o relato dos pais, ter o relato dos outros terapeutas da equipe, mas ainda não tivemos braços para conseguir fazer tudo e abraçar todas as dimensões que a sinfonia tem. Porque é isso, é a parte da intervenção, é a parte da conscientização do público, é a parte Uhum, de ensinar os nossos adolescentes e adultos também a produzir um espetáculo musical. Porque muitos deles falam, ah, eu não vou cantar essa música, mas ele consegue fazer um script para mim. Ele consegue estar no ponto comigo enquanto eu estou dirigindo, falar, Carol, não é essa música que era para cantar agora. Ou não é esse instrumento que é para entrar. Então, eles conseguem dirigir tudo de uma forma uhum, incrível. Então, são muitos aspectos e grande parte da nossa equipe é formada também por voluntários. Então, a gente já formou quase 2.500 pessoas, né, dentro do nosso nossa, incrível. voluntariado, que Não. são pessoas que não teriam contato com pessoas autistas, mas gostaram porque a música, porque apareceu na TV e vieram. Então, isso foi muito legal. Mas é isso, a sinfonia tem muitas dimensões e agora a gente vai focar na pesquisa, porque quantificar tudo isso vai dar mais respaldo para o que a gente faz também, né? Não, com certeza, para a gente poder Sim, usar isso como argumento, até porque muitas vezes se usa essa cartada do é cientificamente comprovado. É claro que você já está percebendo pela qualidade do seu trabalho, pelo que você trouxe aqui e descreveu, a dimensão dele, a profundidade dele. A gente nem está questionando isso, assim. Quando eu fiz essa pergunta, é justamente para a gente poder usar esse argumento também em termos a falar com colegas, né? Porque falar, vamos recomendar uma terapia, recomenda também musicoterapia. Isso aqui faz uma diferença cabal, não é só entreter a nossa, criança, tem é, todo um sentido por trás disso e é super importante. Quer dizer, não só a criança, imagino que dê para fazer esse trabalho também com adultos, tá? Não, com Uhum. adolescentes, Com adultos, a gente adolescentes, sem tem dúvida nenhuma. Uhum. crianças que entraram na sinfonia que hoje são adolescentes, né? Que já são quase Uhum. adultos, estão com 17, 18 anos e que fizeram todos esses anos com a gente. As aquisições das habilidades, as transformações, a forma que a família percebe a pessoa autista é muito diferente. Quando eu vou fazer a entrevista com os pais, principalmente, que querem entrar na sinfonia, eu sempre pergunto qual é o potencial do seu filho. E a Uhum. resposta da maioria deles é: não sei, ele é autista. Como se ser autista não existe potencial? Então eu Uhum. pergunto, ele
corre bem? O que que ele faz, assim? Tipo, nossa, mas ele corre muito. Eu falei, isso é um potencial. O negócio Uhum, é que a gente não olha para algumas coisas como potencial, porque o potencial tem que ser, né, um super gênio, tem que saber tudo de matemática, tudo de dinossauro. Não, não é isso. O potencial são coisas pequenas e que muitas vezes a gente não olha. uhum. Então tem Maravilha. É, uma menina que e entrou pra gente. Diga. não, eu ia te falar, Carol, que também tem uma parada que é isso, né? Eu sinto que tem muitas pessoas na história que eram autistas e foram muito bem-sucedidas só porque elas tiveram a sorte de, no contexto delas, ter o super interesse delas, que elas poderiam se destacar muito. E que quando você vive num mundo onde não necessariamente você vai ter essa sorte, ou você vai ter uma condição, uma família que te proporcione testar várias coisas, é Uhum, muito difícil para uma criança autista de baixa renda ter esse tiro de sorte. Tipo, ser a uhum, criança que é muito interessada por futebol e virar, tipo, um Lionel Messi. Ou a criança que. Não, você tem que meio que, tipo, se adaptar ao que tá ali, mas por você ser autista, você não vai conseguir, porque você ou é ou não é. Não tem meio do caminho. E o mundo pautado pelo dinheiro não sabe respeitar o tempo que leva e a diferença de alguém só ser uma coisa, e você tem que ser tudo o que ele espera de você o tempo inteiro. Senão você não pode existir nele. E você falando dessas crianças me traz muito isso, sabe? Você falou da mãe, ele corre muito. Nem passa pela cabeça dessa mãe que ele poderia ser um corredor, por exemplo. Por mais hipotético que seja esse exemplo, mas o ponto de que o mundo que a gente vive oprime todas essas esses pequenos detalhes que formam esses pequenos gênios que vão espontando no mundo e que só depois você vai ver. Ah, o não sei quem, ah, o não sei o que lá. E como isso é reprimido. E eu trago muito pra minha história quando eu era pequena dentro da escola, sabe? Eu nunca fui uma aluna 100%. Os meus irmãos, eles são muito bons em matemática, física, química. Eu nunca fui boa nessa área. Aí eu sempre gostei de literatura, de interpretação de texto. Isso pra mim era incrível. Mas ninguém valoriza isso. Eu uhum, lembro que eu tinha que ficar muito mais tempo estudando o que eu não gostava do que eu realmente era boa, do que eu realmente gostava. Tanto é que quando eu fui para a faculdade e comecei a fazer, a minha mãe olhou meu boletim e falou: tem alguma coisa estranha. Como que você tá tirando 10 em tudo? Na escola É, não teve nenhum 10 na sua vida. Eu falei, pois é, uhum, porque eu tô estudando o que eu gosto, o que me uhum. dá prazer, o que me interessa. E aí é muito mais fácil você fazer isso, né? E nem todo mundo tem essa oportunidade. Você falou das crianças de baixa renda, a sinfonia ela foi desenvolvida também porque muitas pessoas chegavam para mim querendo atendimento de musicoterapia, mas não tinham como pagar. Falei, então vamos criar uma maneira de acessar quem não tem como pagar. Porque E é imagina, é, hoje, gratuito, Carol, para as crianças de baixa de renda baixa inscritas no renda. Tá. cadastro único é. Ah, Para quem legal. não a mensalidade é R$ 200. Aham. irado. Nossa, como eu quero um dia poder fazer o que você está fazendo isso aqui com o mar, Carol. Como eu gostaria de fazer isso, porque no final o que eu sinto, esse grande padrão de tudo, é que a pessoa autista, seja eu, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, uma coisa que nós compartilhamos é que a gente precisa entrar nesse universo mais subjetivo, esse universo que você sai do mundo humano, seja pela música, né, pelo cantar, seja por, tipo, entrar no mundo subaquático, ou por aí para depois, para se enxergar e voltar e conseguir se comunicar com o mundo. E o trabalho que você faz passa muito por isso e me inspira muito pensar, nossa, na verdade, esses números, você está buscando essa comprovação científica, pode vir a ser um argumento para eu, por exemplo, e outras pessoas pensarem em projetos que possibilitem mais pessoas a irem para esse lugar do subjetivo, esse lugar do mais real, esse lugar que não tem tantos olhares, é mais você com você mesmo, ou você com a natureza, enfim. E subsidiar políticas públicas, né? Porque acho que isso permite o É, acesso a contingentes muito maiores e amplia isso como uma estratégia, uma metodologia para que mais pessoas possam aplicar e mais pessoas possam acessar. Aí, nesse sentido, cara, eu queria ouvir um pouco justamente, né? Você começou já a falar do Mapa Autismo Brasil, então que vem com essa função, né, de criar essa informação de maneira mais consistente possível para poder subsidiar essas ações. E aí a gente queria aproveitar justamente esse momento para convidar os nossos ouvintes para
entrar no link, a gente vai deixar disponível nas nossas mídias, né, para preencher esse questionário. Eu queria falar um pouco sobre ele, assim, né? Eu preenchi, a Dani preencheu também, acho que o Edi vai ainda preencher. Não, eu queria E falar por que que eu não preenchi, né? Até para os ouvintes saibam. vai lá, Uma Edi, coisa que a gente já falou aqui em outros episódios, conhecidos como rigidez cognitiva. Como eu não tô morando no Brasil e tinha que falar que eu tava morando num lugar no Brasil, eu não consegui passar da página 2. Então, se você puder, inclusive, até, cara, falar um pouco disso pro pessoal não bloquear também, porque eu fiquei parado nessa e descobri que eu quero muito preencher, porque é incrível o que você tá fazendo. Dicas de passagem novamente. E aí conta pra gente justamente quais informações você quer compilar. Eu fiquei sentindo falta de uma coisa que também é bem autística, assim. Antes da gente começar a preencher, eu falei, cara, quanto tempo vai demorar isso? Porque pessoas autistas têm desespero de preencher formulário. Aí eu falei, vai demorar 40 minutos, 50 minutos. A primeira coisa que eu falei pro grupo foi, pessoal, faz aí 6 minutinhos, a gente responde. É verdade. Não, Nossa, e Foi a Ale, primeira sabe por informação, eu falei, ó, quê? 6 minutos, vocês conseguem, tá? O tempo é esse. Eu Previsibilidade é tudo nessa vida. Não, e eu tenho esse medo porque eu falo assim, cara, se eles não falam o tempo, eles não sabem como eu sou. Eu realmente vou responder as perguntas, entendeu? Então, tipo, se forem muitas perguntas, eu vou demorar muito, muito tempo. Então, eu preciso de uma estimativa. Enfim, A gente viagens não aqui. colocou o tempo, isso é uma boa observação. A gente vai colocar naquela parte do TCLE, É, coloca um cerca mas de, né? Porque tem gente que vai muito é, rápido. Eu leio muito rápido. Então eu não sei se os 6 minutos meus seriam da maior parte das pessoas, mas acho que dizia assim, entre é, 5 a 10, menos de 15 leva menos de minutos. meia hora, não. Não, meia hora acho que é muito. Acho que leva, acho que em meia Não, dez hora é muito. minutos. se É, Porque tiver. mas não deixa Não. isso. tem pergunta aberta, né? Então fica muito É, mais É, fácil. mais fácil. Ah, Pelo tá. SurveyMonkey, a gente vê que a média, a estimativa, eu tô olhando aqui agora, é de 5 minutos É, de exatamente. É resposta. rapidinho. Algumas pessoas Tá. levam mais, outras menos, mas a média do tempo dos nossos respondentes é de 5 minutos. Nossa, Bom, o porque mapa autismo, se diga. fosse, não, só uma, se fosse aberta e quem ouvir esse podcast, esse episódio, com certeza vai dividir a mesma opinião, porque tá sendo muito irado o seu trabalho. Se você fizer uma aberta, eu juro, eu vou gastar tempo respondendo. Pode mandar, vou responder com prazer pela causa. Falar, mano, vou Você abrir vai meu fazer uma coração. quali com você agora. É, tipo, real, assim. E eu Vamos! tenho certeza que outras pessoas, depois de ouvir esse episódio, vão sentir também essa vontade de querer contribuir dessa maneira realmente qualitativa. É nóis, É, vai Dani. ser muito bom, assim, ter mais respostas. Nós temos muitas respostas, mas o nosso objetivo é conseguir 55 mil respostas no Brasil inteiro, de todas as pessoas que têm essa disponibilidade e querem responder. As perguntas que nós temos são perguntas sobre o perfil sociodemográfico e o perfil clínico das pessoas autistas e seus cuidadores, porque tem algumas crianças que não conseguem responder, então os cuidadores respondem. Então a gente também vai ter um perfil dos cuidadores. E a nossa ideia é que, através desses dados, a gente consiga trazer alguns insights. A gente não vai trazer respostas prontas ou um modelo. Olha, daqui a receita do bolo, usa isso daqui que vai dar certo. Não, nosso maior objetivo é gerar mais perguntas, para que outras perguntas sejam respondidas, para que outras pessoas consigam refletir e façam com o que vocês estavam falando agora. Olha, se tiver dados da pesquisa da Sinfonia, é muito bom para que a gente consiga desenvolver outras pesquisas ou outras metodologias ou outras inovações. É a mesma coisa com o Mapa Autismo Brasil. Nós queremos trazer esses dados, primeiro porque no Brasil nós não temos dados sobre autismo. Esse é o primeiro ponto. Nós não temos uma central de dados. Nós Uma temos fotografia da dados. população geral, né? Vamos dizer assim, né? Não Nós tem não essa foto, né? temos. E como que nós vamos desenvolver soluções que sejam efetivas se a gente não sabe para quem está desenvolvendo uma solução? Eu falo muito isso porque eu sou empreendedora social, eu trabalho com negócios de impacto social e nosso ponto sempre é desenvolver uma solução a partir de uma dor, a Uhum. partir de uma realidade. Não adianta eu desenvolver uma coisa que é bonita para televisão e ponto, porque Uhum. não vai ser funcional. E aí o meu ponto de crítica para a Cipiteia é: a Cipiteia é muito bonita, mas qual a funcionalidade dela na prática? A gente ainda não Uhum. descobriu, porque ela não é uma carteirinha oficial. As pessoas não reconhecem como oficial. E cadê os relatórios dos dados que são coletados da Cipiteia? Cadê a integralidade desses dados que são coletados? A gente não tem.
Não sabe. O único estado no Brasil que faz relatório da CIPTEA é o Rio Grande do Sul. E Uhum, fizeram 2 relatórios já. sim. Então, são políticas públicas que são muito legais, mas na prática não ajudam a família, não Não ajudam a integra pessoa com o autista. SUS, né? Enfim, Não, E com para fazer a nada. não que os carteira você só nossos. tem um registro com RG, CPF, data de nascimento e um laudo do relatório, mas dizendo, a pessoa tem essa condição, mas não esmiuça mais do que isso, não aprofunda outras Não. questões, como a Carol trouxe Ah, aqui, de entendi. perfil sociodemográfico e tal, E do e, perfil clínico, e que do é perfil também o que o clínico, é. IBGE não vai conseguir trazer. Uhum, O Sim. uhum. IBGE, eu vi agora a notícia, semana passada, que a previsão de sair os dados sobre as pessoas autistas é dia 23 de maio. Mas eles não vão trazer as características clínicas. Como que eu vou desenvolver um ambiente adaptado? Como eu vou desenvolver uma solução se eu não sei qual é o perfil da pessoa autista, quais são as suas necessidades? Não Ele tem vai como. apontar um farol, né? Na verdade, vai colocar luz ao tamanho Sim, da questão, enfim, que de E, alguma forma até pode guiar políticas públicas, mas na hora que você for desenvolver essas políticas públicas, realmente você não tem muita informação consistente para poder definir isso de forma a realmente fazer uma diferença, né? sim. E através dos dados do MAB a gente consegue trazer essa primeira fotografia. A ideia é que a pesquisa aconteça a cada 2 anos, para a gente ter um acompanhamento longitudinal dessa Ótimo. população. Mas é isso, a gente precisa ir tirando fotografias. Essa vai ser a melhor fotografia que a gente vai ter? Não, Não, vai ser a porque a primeira, gente tem, depois, vai ser a sem primeira. erro. Quando a gente Uhum, uhum. começou a fotografia, a história da fotografia é isso. A primeira foto não tá nítida. E eles foram melhorando com o passar do tempo. Hoje, qualquer foto que você tira, você bota na IA, já transforma tudo que você quer Já e já vira uma faz. propaganda. E é Uhum. isso. Mas até é, chegar aqui foi um processo. Então é uma coisa que eu falo para todo mundo quando está respondendo. Nós estamos em processo. Não é, sim. uma coisa pronta, é uma construção. O Mapa Autismo Brasil é uma construção. É uma construção feita a várias mãos. A dos pesquisadores, minha que sonhou lá atrás com isso e rabiscou na parede do quarto, dos nossos patrocinadores, do Instituto SEI, do Instituto BRB, que apostaram na ideia quando ela ainda estava no papel. Apostar na Sim, ideia depois que ela já está na prática é uma coisa, Claro, é mas fácil, né? apostar quando ela ainda não é realidade é outra coisa Sim. totalmente diferente, né? Então é isso, é um processo. Então a gente quer saber esses dados iniciais e daqui 2 anos a gente vai repetir também essa mesma pesquisa para a gente ir acompanhando e Legal. gerando dados. E E esses dados vocês, geram melhorias. dado. perfeito. E vocês criaram a É. ONG para fazer essa pesquisa? Vocês já usaram uma ONG que você já tinha, que era a que fazia a sinfonia? Então Isso, já estava a lastreado gente, nesse trabalho também, né? E acho que esse trabalho foi tão consistente, sim. bonito, e importante que, né, os investidores nesse sentido, os que estão fazendo esse É. patrocínio, pensaram nesse lastro que você já tinha criado, né? E nesse E, episódio a gente vai deixar o link aqui da pesquisa para a nossa audiência responder, hein, E gente? A aproveita gente e quer que compartilhe vocês bastante esse respondam e episódio para compartilhem. exato, compartilhar compartilhem. bastante o trabalho E da Carol. Vamos fazer fazendo crescer. uma, Sim. fazendo uma provocação, Carol, com o que você estava falando de que a gente não chega em respostas, mas é muito mais sobre não chegar em respostas e sim continuar sempre buscando mais e mais. Talvez um dia, da mesma maneira que a gente olha aquela fotografia borrada com uma coisa muito antiga, o que a gente está falando hoje também pode se tornar essa fotografia borrada no futuro. E como tudo pode Mas foi um mudar. começo, né? Uhum. Exatamente. E sempre vai sempre continuar caminhando, esse é o mais importante. E falando em caminhar em fotografias, eu tenho uma pergunta para você, que é, como que você vê essas ações relacionadas ao autismo, como a que você fez com música, por exemplo, e orquestra, como que pessoas de autismo nível um e autismo de nível 2 se relacionariam nisso? E como você vê essas políticas públicas frente a esses dois tipos de autismo que a gente sempre fala aqui, tipo, tem com a criança que tipo não consegue tolerar um barulho e fazer nada e com pessoas como nós aqui que estamos gravando um podcast. Como isso é enxergado por você e como isso mescla nesse todo da musicoterapia e dos projetos que você já fez e vem fazendo? Eu enxergo essa.
nível um, nível 2, nível 3 são pessoas, antes de Uhum. tudo. Maravilha. Antes de qualquer rótulo, existe uma pessoa. E eu procuro sempre olhar quem é a pessoa e qual é a necessidade da pessoa. E qual é a potencialidade também daquela pessoa. Pessoas nível um, nível 2 na sinfonia, eu coloco para produzir o musical. Maravilha. Ah, não sei. Vamos aprender. Você é bom em quê? Na planilha? Vem cá fazer minha planilha. Você é bom em Uhum. quê? Vai ligar, vai falar com a pessoa, vai vender o projeto, vai correr atrás de patrocínio? A gente vai ensinar e vamos fazer isso junto. E eu acho que Maravilha. as políticas públicas, elas precisam ser desenvolvidas para atender pessoas e necessidades, Uhum. não para atender um CID. Porque quando você fala, vou atender nível um, nível 2, você tem características fixas. Uhum. Uhum. Mas quando a gente entende a pessoa, a gente sabe que aquilo dali não se aplica a todos. E existe uma pluralidade, uma diversidade muito grande. Nossa. E quando eu penso, e quando eu conversei com algumas pessoas da política agora, quando a gente estava na Brasil Conference, e o que eu mais falo para elas é: não adianta você querer entender só sobre o autismo, lá no livro, né, da parte teórica. Porque o Uhum. autismo ele acontece na prática, ele não acontece Nos na corpos das teoria. pessoas, é. É. Acontece no dia a dia e tem muita coisa que a gente não consegue prever. E falar, todos os autistas são assim. Cara, todos é muita gente. É. Uhum. Se Todos manifesta Verdade. de forma muito singular, né? é Perfeito. muito Cada um. singular. E pensar na pessoa, você pensa na singularidade. Porque se eu falar, Total. não, autismo nível um lá no CID está descrito assim: se você não tiver aqui, você não Você não tá participa, lá. você não tá lá. E Uhum. aí? Eu quero Uhum. incluir excluindo? Não Uhum. faz sentido. Assim, na minha cabeça não faz sentido quando a gente Sim. fala sobre a diversidade. Se eu tô falando sobre diversidade, eu preciso respeitar a diversidade. Se eu quero incluir a diversidade, é uma coisa. Agora, se eu quero incluir uma parte teórica, aí é outra coisa totalmente Uhum. diferente, né? E uma Não, coisa que eu sempre total. brigo muito com as pessoas é: nossa, mas nem parece que é uma pessoa autista. É um inferno essa frase, né? Ele- Eu Mas tem ouço que ter todo dia. cara. Cara, Tem não que ter tatuado aqui cara. assim, né? Vamos por um Tem que ter estigma. na testa, escrito. Tem. É, Agora, em Harvard, quem apresentou, um dos pesquisadores que ganharam, assim, no mesmo programa que eu, foi o Alisson. Ele é um cara autista, doutor em biologia, eu acho, e ele está estudando formas de ter um mecanismo para diluir o câncer no colo do intestino, né, na parte do colo. E Uhum. ele falando, ele fala muito bem. E uma menina do meu lado, nossa, mas ele nem parece autista. Eu virei pra ela e falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não é pô, possível. minha filha, a gente chegou a essa altura do jogo da vida e você tá mandando Exatamente, ainda essas? tá Sim. soltando essa, né? E você tem Poxa, dificuldade. eu passo. Perdão, fala, Diga. Carol. Não, não, fala, eu faço uma Não, eu ia pergunta na falar pra sequência. ela, poxa, eu passei o dia inteiro do seu lado, contando o que que eu faço, com quem eu trabalho, como que as coisas acontecem, você ainda me vem com essa pergunta, eu fico um pouco indignada. Mas é isso, Uhum. faz parte da educação das pessoas, a gente precisa educar. E às vezes a gente vai ter que repetir 4, 5, 6 vezes até que as pessoas entendam, porque não é E algo eu que está justamente ia posto, né? perguntar se você tem dificuldade para dialogar com os profissionais da área, que às vezes podem querer, não sei se isso acontece, diminuir o seu trabalho, porque é isso. Ah, mas que trabalho que é esse? Musicoterapia? Cadê a pesquisa que embasa? Cadê o resultado? Assim, tipo, a gente ouvindo, não tem nenhuma dúvida. A Dani se emocionou. Eu me emocionei também ouvindo, falando, cara, que coisa impressionante você está Claro, fazendo assim. é E que a música. gente vê essas, eu vou chamar aqui de pseudoterapias, que ficam com esse renome de é cientificamente comprovada, e estão tentando adestrar as crianças de uma maneira agressiva. E tem muitas crianças saindo desses processos terapêuticos excessivos, de terapeutização com 8 horas ali, 4 horas por dia, 6 horas por dia, repetindo uma situação para se adestrar socialmente. É uma aberração isso. E aberração, né? Para a gente usar a Uhum. expressão mais evidente, se deixar clara a mensagem. E aí você propõe uma outra coisa. E como que isso é ouvido pelos círculos profissionais? Tá, vou ser bem sincera. No começo eu tive muita resistência, não que não tenha hoje, mas muito mais, e não só por ser musicoterapeuta, mas no começo por ser musicoterapeuta, mulher e negra.
Então, Uhum. esses recortes me colocavam no lugar de tipo, isso não vai dar certo. A clínica onde eu comecei, eu sublocava a sala para fazer a sinfonia. A dona da clínica falou: a sinfonia não acontece mais. Então, em 2015, eu tive que me virar para ir achar um lugar para a sinfonia acontecer. Que ela falou: se não for do jeito que eu quero, do jeito da psicologia, do jeito da terapia ocupacional, então não vai Oh. funcionar, porque musicoterapia, né, é só brincar com música. E isso Ah, eu ouvi e ainda ouço com muita frequência. Hoje um pouco menos, porque eu estou em um outro lugar. E também porque eu passei por muita terapia para entender que sim, eu sou musicoterapeuta e sim, eu consigo trazer resultados através do meu trabalho. Uhum. Porque se fosse pensar pela lógica das pessoas, tipo, musicoterapia é a última terapia que se indica. É É aquele a que última engraçadinho, né? absurdo, Dá um né? caso. batuquinho para a Isso é criança um bater É, ali e absurdo. ficar repetindo. vai Não, Tipo, lá, porque você você a fez minha um bater. irmã produto é cultural ali. dança-terapeuta e tá Uhum. nessa linha também. É, Não, eu dança fico terapia, indignado. musicoterapia, artes plásticas, tá todo mundo ali, ó, no mesmo limbo. Hoje em dia Isso é as um pessoas absurdo. É uma é, aberração. É uma dão inversão mais total de Não, sabe o que eu vou valores. credibilidade. Era o falar? que O antigamente negócio era é o o mais seguinte. valorizado na educação e hoje inverteu e vira essa coisa Então, diminuída. não faz Sim, sentido nenhum, cara. A primeira forma de terapia que fez ser humano se unir em grandes grupos e virarem o que a gente É virou, o que a gente música. chama de Uhum. religião. E todas as Uhum. religiões têm como princípio ritmos, batidas que unem as pessoas em um só canto, fazendo sentindo parte de uma comunidade para conquistar espaços maiores, tornar civilizações maiores. Ou seja, devia ser tipo core de qualquer terapia, porque conecta Uhum. você com uma forma de conexão no nosso gene que vem desde quando a gente se entende como Homo sapiens, literalmente, assim, tipo, sem tirar nem pôr, Uhum. a capacidade de acreditar em coisas que não existem. E É, eu te os garanto que para instrumentos você mais acreditar na árvore antigos que se tem sagrada, registro, eu acho que até, não sei se aqueles ossos com as perfurações que aí deduziu que eram flautas e hoje a gente consegue fazer tocar, ou seja, era um instrumento musical, não foi sem querer. Eu não lembro agora de quando é datado, mas assim, é quase na é mesma tipo época dos muito instrumentos de antigo. caça. é muito antigo. É A muito Uau, música antigo. Ale! sempre faz Uhum, parte do ser humano. A uhum, uhum, gente, quando a gente nasce, a nossa mãe muda, as pessoas, os adultos que estão perto, muda o jeito de falar com o neném. Não fala, oi, eu vou trocar é uma sua prosódia, é fralda. uma É. musicalidade que Fala, vem própria. oi, neném, eu vou trocar sua fralda, eu vou ensinar você a fazer isso, agora canta comigo. A gente ensina através da música, mas chega uma Uhum. parte que fala, não, agora não mais música, agora Agora você vão vai ser séria. aprender Vamos ser dessa. sérios. Exato! E você perde o que é mais lindo desse processo, é que você consegue ser criativo. Você consegue Ai, usar a criatividade para fazer música. Com tudo você consegue fazer música. Você consegue fazer música com seu corpo, nossa. você consegue fazer música com uma mesa, você consegue fazer música com uma parede, com garrafa de água e ver quanto de água você coloca para ir mudando o tom. Se isso não é bonito, eu não sei o que É, que é bonito. Se Uhum. isso não não, é possível para um desenvolvimento, eu não sei o que que é. Então, voltando à sua pergunta, realmente, assim, as pessoas não acreditam muito, porque culturalmente a gente tem a ideia de que música é pra gente se divertir. Uhum. Música é pra gente lavar a louça. Música tem uma função na nossa sociedade que não é prioritária. Uhum. E Mas música é música é até para sofrer, reconhecimento. né? É pra sofrer, é pra você, Até né, para sofrer. passar o chifre no asfalto com a Marília Mendonça. Mas isso é faz muita coisa, parte cara. do que compõe o ser humano. Muitas vezes a música expressa o que a gente não consegue expressar. Prestem atenção nas músicas que vocês ouvem. Com Sim. Elas falam Não, certeza. muito mais Uhum. do que a gente consegue imaginar. A gente Uhum. consegue detectar muitas coisas de muitas pessoas através da música que ela ouve, através Uhum. dos com certeza. instrumentos daquela música, fazer uma análise musical do que você está ouvindo. Muitas vezes eu já me peguei, eu tenho várias playlists para várias ocasiões. Porque se eu preciso falar, se eu preciso me sentir empoderada, eu tenho um tipo de playlist. Se eu quero relaxar, eu tenho outro Sério? tipo de playlist. Porque Pode ver. eu, eu comecei a me conhecer por meio da música, identificar Maravilha, Da hora. sentimentos por meio da música. E muitas pessoas são assim, né? Conseguem maravilha. falar.
e expressar os seus sentimentos por meio da música. Mas é isso, a gente precisa ainda lutar bastante para que as pessoas reconheçam a musicoterapia como uma terapia que realmente transforma e que pode pensar fora da caixinha. E eu acho que foi isso que me Não, ajudou a pensar no Mapa Autismo Brasil também, esse pensar fora da caixa. e Parabéns é pelo isso, trabalho cara, já deu maravilhoso. certo, entendeu? Da mesma maneira que, tipo, quando o Galileu tava falando que a Terra não era o centro do universo, todo mundo não entendia, e era óbvio, porque era uma coisa óbvia, é a mesma coisa com música, entendeu? É óbvio que música é uma forma de terapeutizar as pessoas de uma maneira brutal. Não tem, tipo, sombra de dúvidas. Então, o ponto é, o cordão vital da sua causa, ele é muito real, entendeu? Então, é só uma questão de tempo até as pessoas olharem e falarem, nossa, quanta coisa que a gente tinha que estar fazendo com isso. E a gente está chegando no final, né, pessoal? Já aí 45 minutos de episódio. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você já fez alguma coisa com música envolvendo samba e escola de samba? Porque eu fico pensando na coisa do é- essa contradição que é, né, a música às vezes, pelo menos para mim como autista, que é o extremo ruído da escola de samba e todos aqueles É estímulos, muito mas alto, ao né? mesmo Muito forte, né? tempo Tipo, é, com a mas ao mesmo explosão, tempo né? a possibilidade de tipo entrar naquilo e de ser transportado para um outro mundo e aí aquele ruído na verdade virar um uníssono. Se entende que aquela bagunça ou aquela pulsação extremamente intensa vira um uníssono que te conforta. Já fez alguma coisa relacionada a isso ou algum tipo de Eu fiz uma matéria na faculdade que me mudou completamente a percepção que eu tinha sobre samba, que era uma matéria prática de samba e pagode, então a gente estudava a história do samba, uma aula e na outra a gente ia pro bar tocar numa roda de samba. E foi muito legal porque eu comecei a desconstruir muitas coisas que eu tinha, as coisas do nossa, gente, muito barulho, muita coisa acontecendo. Quando você entende a função de cada instrumento, você consegue entender que não é só barulho, é além de barulho, é uma forma da expressão da cultura, Pô, principalmente da cultura, né? Porque era o que tinha de música naquela época para as pessoas se expressarem. Por isso que o samba e o pagode foram tão marginalizados, né? Eu vim de uma formação de violino, de música clássica. Nossa, mas música clássica. Mas quando eu encontro no samba, também é uma parte de identificação, as coisas se transformam. Mas para muitas pessoas autistas eu entendo assim que é muito barulho junto. Mas quando faz uma antecipação, a gente ouve o que que é o repique, o que que é o surdo e vai entendendo a função disso, vai dando significado, eu acho que deixa de ser só um barulho, porque você consegue entender a formação do todo, não total, é só uma massa sonora. Sabe? Uhum. Você consegue. total, cara. E Deixa eu esse, prestar atenção no repique, deixa eu prestar atenção é, agora no surdo, qual é o compasso, você consegue dar função. Eu acho que quando a gente Uhum. dá função, as coisas ficam um pouco mais claras, entender a função é, daquilo, né? isso é tão problemático na nossa sociedade que tudo precisa ser feito para ser consumido tão fácil, entendeu? Tipo, você não precisa ter não é necessário um tempo para entender, as coisas vão ficando tão pobres. Isso que você falou dessa coisa de organizar o som, eu lembro muito isso comigo. Porque imagina, né? Eu tinha começado a estudar música na escola de música, todo mundo só ouvia jazz, porque jazz era o bagulho, jazz não sei o quê, os improvisos. E aí, cara, eu lembro que um dia eu tava saindo da escola, eu falei pra minha professora, eu falei, cara, eu detesto jazz. Eu não entendo nada do que tá acontecendo. Tipo, eu acho muito ruim. Eu não consigo entender, sério. Aí ela falou, não, calma. É porque você não entendeu ainda. E aí eu entendi a fórmula, tipo, A, B, A, o tema, e aí eles improvisam em cima do tema, e cada um tem tantos coros de improviso. Você vê como a frase começa, como ela responde. E aí, cara, comecei a ouvir os diálogos e a Aí complexidade. sim. Falei, puta, meu Deus do céu. Esse cara acabou de meter uma nota aqui que me levou para o Oriente Médio, e logo depois ele voltou pro tema. Como que ele conseguiu fazer isso e tal? E aí veio aquela explosão, Agora eu né? entendi. E é isso, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, eu não consigo ouvir jazz porque é barulhenta, a pessoa fica improvisando, eu acho entediante, eu não entendo o que ela tá tocando. É uma simples questão de linguagem. E como a nossa sociedade empobreceu, né? Em coisas que precisam do entendimento maior de linguagem para serem apreciadas. Mas eu acho que isso Mas e vem aí, muito rolou da alguém com samba? característica com samba. Como assim?
Tipo, rolou alguma pessoa autista que se levou num samba ou algum tipo de projeto envolvendo isso com alguma criança ou Da própria adolescente sinfonia, alguma coisa mais percussiva, da assim. própria sinfonia? Samba não, mas Legião Urbana sim. Então, a gente está em Brasília, né? Então, a gente traz Pode muitas crer. as questões culturais. Então, a mãe do Renato Russo foi contar para os nossos participantes e para os pais quem era o Renato Russo e como foi que foi criada a Legião Urbana, a história. Legal. A filha do Eduardo e Mônica foi Nossa. lá contar pra gente como é que foi criada a Que música massa. para eles. Então, trazer essa questão cultural para dentro da sinfonia é uma coisa que eu gosto muito. E sim, tem muitas bandas em Brasília, a gente faz muito carnaval, é, claro, de uma forma um pouco mais comedida, mas tem bloquinho de carnaval, tem festa, a gente já foi participar de alguns shows em Brasília, tem, e aí já fica o convite para vocês participarem do Na Praia. Na Praia é um programa de 3 meses de festas em Brasília. Então, nós temos parcerias com eles e os nossos participantes e as famílias podem ir a essas festas. Então, tem sertanejo, tem funk, as famílias escolhem os artistas que elas mais gostam e a gente consegue os ingressos para que eles participem. Então, Legal. a gente consegue fazer dessas maneiras. E é uma forma da gente falar: olha, tá todo mundo aqui, faz parte. A arte, a É, fa- festas, acesso à cultura também faz parte. Não é um mundo à parte, igual aquele clichê que todo mundo fala. Não é isso. A gente gosta de música, tá todo mundo lá. A família precisa ir para uma festa, precisa ouvir Marisa sim. Monte. Teve uma família que me falou: Nossa. nossa, fazia, sei lá, 17 anos que a gente não ia num show, só nós dois. Então, Uau. trazer essa parte cultural é muito legal. Eu queria muito estar no Rio de Janeiro pra gente Hum, fazer. E uma Isso é, coisa muito legal da sinfonia é isso, né? Em cada lugar tem as é suas um lugar. características da É cultura. um São autista Luís do carioca, um autista Maranhão. mineiro. São dois É, São autistas Luís do Muitas diferentes. Maranhão, eles diferenças cantaram qualitativas. boi. Eles cantaram música de Nossa, boi. No Rio Grande do Sul, teve as irado. músicas tradicionais do Rio Grande do Sul. Então a gente traz a cultura. As pessoas que participam da sinfonia viram agentes culturais. Eles são Sim. artistas. E muitas pessoas que estão ali, eles param de ver só como uma pessoa autista e vê como um artista, né? Maravilha. Então muda o posicionamento do olhar. Porque para um artista você vê todas as possibilidades. O artista está no palco, o artista performa, o artista está lá, ele não precisa fazer mais nada, mas ele está lá no palco, sendo visto e aplaudido. Quando a gente fala sobre pessoas autistas, é tipo, ah, não, deixa lá no cantinho, não gosta É, disso, não, 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 vem um monte de não. Mas quando a gente não. muda o olhar da sociedade, a sociedade começa a pensar nas possibilidades, né? Eu acho que é uma das partes que eu mais gosto da sinfonia. Sim. Mudar E esse posição, do tipo, tô aqui, Carol, tô olhando e só tem essa possibilidade. Não, eu viro aqui e tem outras. perfeito. isso Carol, me como é que lembrou Muito um bom. artigo. isso? Vocês Fala viram aí. desculpa, uma trend no Instagram de um menino autista que sabe imitar, tipo, 60 aves Ah, é perfeitamente? maravilhoso isso. E aí, tipo, ele virou meio que uma celebridade no colégio e apresentou e todo mundo achou o máximo. Cara, eu falei, que É irado, eu ia querer incrível. muito ser amigo desse menino. E só Nossa, eu não uma. vi, gente. A gente É o podia máximo, ter depois a gente postado compartilha isso. dele, é bem É, legal. É, é verdade. muito Ô, legal. Carol, só uma. Essa é rapidinha. Bate-bola, jogo rápido. São duas perguntas. Você é fã de Legião Urbana? Gosto, gosto muito. Fez parte da minha adolescência. Boa. Então, o que me leva à próxima pergunta. Você acha que o Renato Russo podia ser autista nível 1 de suporte? Tipo, Faltas que ele tinha habilidades. características? O jeito que ele se mexia ali, tipo, como ele cantava, coisa dele ser sempre meio fechado, não sei o quê. Bom, soltei a polêmica no ar. Você não precisa, você que sabe. É, Fica aí pra as gente dicas que a mãe refletir. dele Fica pra gente deu, né? refletir, Sobre a exatamente. personalidade dele e tal, porque eu tinha uma terapeuta que ela foi terapeuta da Cássia também, e ela falou que nós era parecido em muitas questões. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Cássia ela tinha tudo Putz. para ser autista, na verdade, que ela sempre se sentiu meio incompreendida, morreu triste, não sei o quê. É, mas ela tinha pelo menos uma alta habilidade de ser artista e musicista e cantora e afinadíssima e potente pra caramba. Você não sabe, às vezes as altas habilidades dela eclipsavam o autismo e não ficou dito, né? Se a gente for pensar em neurocomplexa, se ela é uma pessoa com uma neurocomplexidade, certamente. Se essa neurocomplexidade foi decifrada e desdobrada num diagnóstico compreensível e
rotulável, são outros 500, né? É. Sim. Carol, eu ia te perguntar como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e encontram o seu trabalho, né? Tanto o da Sinfonia quanto o do Mapa Autismo Brasil. Tá, do Mapa Autismo Brasil, nós temos o site mapautismobrasil.com.br e no Instagram tá mab.autismo. O meu Instagram é Carol Stenkopf e do Instituto, que tem o programa Uma Sinfonia Diferente, é Instituto Stenkopf. Mas a gente vai deixar tudo escrito, Exatamente. Boa. Nossa, E sim, Ale, partilhar que a fica mais publicação fácil. e as Sim, sim. com edições. certeza. Eu vou acompanhar tudo de perto. Achei iradíssimo, inspirador demais. Muito Ai, legal. Depois a obrigada, gente vai gente. fazer um outro episódio com os resultados do mapa, hein, Com Carol? certeza. Então, por favor, respondam, divulguem para as outras pessoas, peçam para que as pessoas respondam do começo ao fim, não parem pela metade, porque isso é muito importante para a gente. A ideia é que as respostas elas sejam abertas para todos, então a gente vai categorizar, vai trazer em dados, vai trazer um relatório descritivo para que as pessoas entendam o que está ali em números. A gente sabe que o conhecimento de dados não é acessível para toda a população, mas é possível a gente fazer essa tradução do conhecimento para que desde a associação que está lá no Chuí até os grandes centros consigam usar esses dados no dia a dia para melhorar, desenvolver políticas públicas, desenvolver serviços, inovações para atender cada vez melhor as pessoas autistas e também as suas famílias. Então, não deixem de responder. Irado. Muito Maravilha. legal, Carol. Super Nossa, obrigada, viu? Foi um obrigado prazer te demais. receber. A gente vai acompanhar bem de pertinho. Quem sabe um dia desses a gente faz uma sinfonia por aqui, né? Ó, Maravilha. eu topo. Meu nome é Legal. pronto. Um beijo grande, Beijo, pessoal. Um Carol. beijo para Obrigado. vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Paramos tchau. de gravar.